Você já parou para pensar no motivo pelo qual os judeus passaram por tantos dilemas culturais ao longo da história? E até hoje enfrentam guerras, antissemitismo e uma série de ruídos históricos. Vamos começar com uma cena bem interessante de um episódio de The Big Bang Theory, que apesar de ser uma comédia, toca em questões muito profundas sobre os judeus. No episódio 23 da quarta temporada, a mãe de Howard está hospitalizada após saber que seu filho vai se casar com uma mulher católica. E no meio dessa conversa, o médico chega e Howard pergunta: "Posso vê-la?" O médico responde: "Ela disse que gostaria de ver a garota católica primeiro." Bernadette então pergunta: "Eu? Por que eu?" E Howard, com uma resposta bem espirituosa, diz: "Os judeus se perguntam isso há séculos. Não tem resposta." Parece uma piada simples, mas essa resposta, se pensarmos bem, é extremamente complexa e toca em questões profundas, até mesmo bíblicas, que explicam parte dos dilemas enfrentados pelos judeus ao longo dos séculos. Vamos retroceder um pouco no tempo e entender o que está por trás dessa questão. Os judeus enfrentaram perseguições ao longo de toda a história, começando lá atrás, no Egito, há cerca de 2000 anos antes de Cristo, quando ainda eram chamados de hebreus. E essa perseguição não parou por aí. Seguiram-se momentos históricos sombrios, como o Holocausto entre 1933 e 1945, quando milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. Mas afinal, como a Bíblia explica esses acontecimentos? A Bíblia, em diversos momentos, adverte o povo de Israel a obedecer à palavra de Deus e a não se dobrar diante de outros deuses. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64, lemos: "O Senhor te espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra até a outra." Isso é uma consequência da desobediência, e foi exatamente o que aconteceu com os judeus no ano 70 depois de Cristo. Quando o general romano Tito destruiu Jerusalém e os judeus foram espalhados pelo mundo, só retornando à Terra Santa no final do século XIX. Esse versículo explica o que aconteceu com o povo de Israel durante séculos. Eles viveram espalhados pelo mundo, enfrentando perseguições, mas também guardando sua identidade e fé, o que foi fundamental para sua sobrevivência e fortalecimento ao longo da história. Agora, se olharmos para os dias de hoje, vemos que os judeus continuam enfrentando tensões no Oriente Médio, especialmente em Israel. E de novo, a Bíblia traz uma explicação. A frase "a espada não se apartará do teu reino", que aparece em 2 Samuel 12:10, é uma referência a uma maldição proferida pelo profeta Natã ao rei Davi, após ele ter cometido adultério com Batseba e mandado matar Urias, o marido dela. Esse versículo mostra que, por causa do pecado de Davi, sua casa seria marcada por conflitos, e isso se reflete até hoje nos constantes desafios enfrentados por Israel. E aqui entra uma outra razão para os conflitos em Israel, uma questão territorial e religiosa. Judeus e muçulmanos brigam pela posse da região de Sião, onde foi construído o segundo templo de Jerusalém, reformado por Herodes, o Grande. Essa disputa não é só política, mas também espiritual, pois é um local de enorme importância religiosa para ambas as religiões. E esse conflito, aparentemente sem fim, está ligado a uma outra profecia bíblica que encontramos em Gênesis 16:12. Nesse versículo, é dito sobre Ismael, filho de Abraão com Agar, que ele viverá em hostilidade com seus irmãos. Essa profecia aponta para a constante luta entre os descendentes de Ismael, geralmente associados aos muçulmanos, e os descendentes de Isaac, associados aos judeus. Além disso, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 6 e 7, Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos, dizendo: "Ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim." Ele menciona que nos últimos tempos haverá conflitos, desastres naturais e perseguições, mas que essas coisas não significam o fim imediato. E isso é algo que podemos observar na atualidade, em que, apesar da paz ser um desejo, as guerras e tensões continuam, especialmente em torno de Israel. A Bíblia também prevê que, mesmo após a vinda do Messias, algumas nações ainda se levantarão contra ele. E esses povos são chamados de Gog e Magog. Se você não está familiarizado, esses nomes se referem a um evento final, onde as forças do mal se reúnem para lutar contra Deus, mas que terminará com a vitória definitiva do bem. Isso é o que muitos chamam de Armagedon, o confronto final que ocorre em Jerusalém. Então podemos concluir que,
Por mais que o povo judeu tenha passado por momentos extremamente difíceis ao longo da história, essas lutas e tensões têm raízes profundas nas Escrituras. E, por mais trágico que tenha sido o passado, essas questões não se resolvem de maneira simples, já que para muitos elas estão ligadas a profecias que ainda estão por se cumprir.